Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 7, onde a gente vai tratar da nossa revisão e avaliação. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, durante as nossas aulas de geografia da unidade de número 1, nós falamos um pouco sobre imigração. E eu tratei com vocês da diferença entre dois termos, imigração com a letra I e emigração. E eu falei para vocês que o termo imigração está ligado ali à entrada da pessoa em um determinado país ou região. Um exemplo, você saiu do Brasil e foi para Portugal, lá em Portugal você é um imigrante. Em relação ao Brasil, o país que você saiu, você é um emigrante com a letra E, certo? Nós também falamos um pouco sobre o que é migração interna e migração internacional. E aí a migração interna, ela nada mais é do que o deslocamento de pessoas dentro do mesmo território, conforme vocês vão observar aqui, olha. Então a gente tem a migração interna, que marca o deslocamento dentro de um mesmo território, e aí a gente pode citar como exemplo a saída de uma pessoa do estado de São Paulo para o estado do Amazonas, para o estado de São Paulo, por exemplo. Essa migração que está acontecendo dentro do território brasileiro, a gente pode denominar de migração interna. Quando você se desloca para um outro país, a gente tem a migração externa. Saí do Brasil e fui para Portugal, é uma migração externa ou internacional. Tá certo? Bem, nós falamos também sobre migração espontânea e forçada, e a migração espontânea é quando o indivíduo vai porque tem vontade de ir, certo? E a migração forçada é quando o indivíduo que migrou, ele é forçado a se deslocar por questões relacionadas a perseguições políticas, religiosas, desastres naturais, por exemplo. Para explicar melhor essa diferença entre migração espontânea e migração forçada, eu tenho aqui uma convidada, a professora Adriana Cabral, que vai explicar um pouco essa diferença entre migração forçada e espontânea no contexto da chegada dos europeus aqui, no contexto dos fluxos migratórios para o nosso território, ainda no período colonial. Acompanhe comigo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de imigrações. Uma delas é a migração espontânea e a outra é a migração forçada. Num período histórico mais recente, final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outro período de grande movimentação da população mundial. Essas migrações espontâneas que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. Olha só, dois exemplos clássicos então, sobre esse tipo de migração espontânea. Portugal sai então lá de Portugal, na Europa, e vem fazer a colonização aqui, o início da colonização no Brasil. Então nós temos a partir de 1500 esse tipo de migração que a gente chama então de migração espontânea. Um outro tipo de migração também espontânea é qual? É quando então os espanhóis saem lá da Espanha e também vão começar a fazer a sua colonização aqui nas partes das Américas, ok? Um outro tipo então de migrações é exatamente a migração forçada, que significa o quê? Grande número de pessoas que são obrigadas a sair do seu território. O exemplo clássico, então, de migrações forçadas, migração, mão de obra de negros africanos. Eles são obrigados a sair, então, lá da África e vir trabalhar. Como eu falei para vocês aqui, a migração, então, dos portugueses no Brasil, essa mão de obra vem para trabalhar nos engenhos. E, claro, ao mesmo tempo também, nós vamos ver que essa mão de obra vai trabalhar, por exemplo, lá no Haiti e no sul, então, aí dos Estados Unidos. Geralmente, essa mão de obra forçada vai trabalhar em grandes plantações. Então, nós vimos aí dois tipos, de migrações. A migração espontânea e a migração forçada.
Muito obrigado, professora Adriana Cabral, pela excelente contribuição. Ela deu como exemplo de migração espontânea os europeus, na figura dos espanhóis e portugueses que vieram colonizar o nosso país por vontade própria, né, em busca de novas rotas comerciais, em busca também de novos produtos. E citou o caso de migração forçada, né, no caso dos europeus, espanhóis e portugueses, migração espontânea, e os povos africanos escravizados, um exemplo de migração forçada. Esses povos eles eram retirados ali das suas vilas, das suas comunidades e forçados a vir para cá, para onde hoje está o território brasileiro, certo? Nós falamos também durante as nossas aulas da unidade de número 1 sobre os tipos de migração. E é isso que a gente vai ver aqui nesse momento. Vamos verificar quais são os principais tipos de migração. Acompanhem. Bem, nós temos aqui a migração pendular, que é uma migração rápida, de curta duração, diária ou semanal e regular, nas quais as pessoas migram para trabalhar ou estudar de uma cidade para outra. E aí eu dei o exemplo para vocês da população que vive em Iranduba e trabalha e estuda aqui em Manaus. Então, todos os dias elas saem das suas casas, vêm até Manaus estudar ou trabalhar e retornam novamente no final do dia de trabalho ou do dia de estudo. Esse tipo de migração é o que nós chamamos de migração pendular. E o nome vem do movimento do pêndulo que o relógio faz, no sentido de ir e vir, certo? Falamos também da migração de transumância ou sazonal, que é uma migração temporária, ocasionada ali em especial por questões naturais relacionadas às secas mais extensas e também migrações relacionadas ao desenvolvimento de atividade de agricultura para a colheita ali de um determinado produto que acontece ali em um período específico do ano. Falamos de migração definitiva, que é quando o migrante ele deixa o lugar sem a intenção de voltar. Então ele sai do seu lugar de origem, vai para o outro e ele não pensa em voltar, pelo menos de imediato. A migração de retorno é quando a pessoa que um dia migrou, ela volta para o seu lugar de origem. Um exemplo, eu sou natural do estado do Pará, vim para o estado do Amazonas. Seria uma migração definitiva, né? Vim morar aqui. A migração de retorno seria a minha volta, por exemplo, para o estado do Pará, certo? Dando continuidade, a gente tem aqui a migração interregional, que vai acontecer de um estado para outro em uma outra região, certo? Exemplo, eu saio aqui do estado do Amazonas, na região norte, e vou para o estado de São Paulo, na região sudeste. Uma migração interregional. Quando isso acontece dentro de uma mesma região, nós chamamos de migração intrarregional. Vim do estado do Pará, que é na região norte, para o estado do Amazonas, que também está na região norte. Migração intrarregional. A migração intraurbana acontece dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. Então, você não vai sair ali de um município fazendo essa migração intraurbana ou de uma área metropolitana, por assim dizer. O êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. A gente tem também o chamado êxodo urbano, que é o contrário, é a saída do homem da cidade em direção ao campo. Dando continuidade aos tipos de migração, a gente tem a questão dos nômades, que são pessoas que não têm moradia fixa, elas vivem migrando constantemente. E a diáspora, que está relacionada aqui à dispersão de uma população inteira de uma área, né? E essa dispersão ela se dá de forma forçada ou de forma voluntária. Bem, durante as aulas de geografia da unidade de número 1, nós falamos também sobre a formação do território brasileiro. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir desse momento, né? Vou apresentar para vocês como é o nosso território, como ele veio se formando ao longo dos processos históricos. Acompanhem comigo. Tem um mapinha aqui que mostra o território brasileiro, né? Mostra a área do nosso país. São aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Temos aqui todas as unidades da federação, os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil tem uma população de 212,6 milhões de habitantes, densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetros quadrados. É um dos maiores países do mundo, Mas ele não nasceu desse tamanho, tá? Ele veio sendo formado ao longo dos processos históricos.
E para a gente entender isso melhor, a gente tem que ir lá para o período colonial, quando os portugueses chegaram por aqui no ano de 1500, certo? Essa chegada dos portugueses foi denominada ali de descobrimento, que inclusive está aspado. Mas é importante que vocês entendam, turma, que não foi uma descoberta. Até porque já tinham pessoas vindo aqui, os povos indígenas viviam aqui. Foi, na realidade, uma invasão. Destaco também para vocês a questão relacionada ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras que estavam a 370 léguas de Cabo Verde entre Portugal e Espanha, certo? A parte leste era de domínio português e está destacada aqui no nosso mapa na cor amarela, a parte leste, e a parte oeste de domínio espanhol, certo? Então, durante a União Ibérica, os portugueses saíram daqui e foram colonizar as terras que pertenciam à Espanha. A União Ibérica foi uma espécie de união forçada ali entre Portugal e Espanha, e a Espanha acabou governando tudo. Com isso, do ponto de vista prático, a linha de Tordesilhas deixou ali de existir. Certo? Para a gente entender um pouco como foi essa dinâmica de formação do território brasileiro, eu tenho aqui um vídeo que mostra ali quais foram os principais tratados que nós tivemos responsáveis por dar essa configuração territorial, né, que hoje tem o nosso país, bem como essa área que hoje tem o Brasil. Acompanhem comigo. Mapa de Tordesilhas de 1494 representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No mapa Cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores. Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz, de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. Muito bem, através de todos esses tratados que nós vimos aí no vídeo, deu para compreender um pouco como foi que o território brasileiro ele veio se formando ao longo dos processos históricos. A partir desse momento, a gente vai entender agora, compreender melhor como foi o processo de formação do Estado do Amazonas, e esse processo de formação do Estado do Amazonas está atrelado à ocupação da Amazônia como um todo. E para explicar melhor sobre como foi esse processo de ocupação da Amazônia, bem como da formação territorial do Estado do Amazonas, eu tenho aqui um convidado muito especial que vai dar esse panorama para a gente. É o professor Ananias Carvalho, do componente de História. Acompanhe com a gente. Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho, do componente de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, especificamente o nosso estado do Amazonas. Vamos citar um pouquinho o processo de ocupação territorial dessa região. É importante frisar que antes da ocupação efetiva do território, grande parte desse território pertencia à coroa espanhola. Vamos lembrar um pouquinho, tá bom, gente? Tratado de Tordesilhas dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, entre as duas potências coloniais, que era justamente Portugal e Espanha. E o território da Amazônia pertencia primeiramente aos domínios espanhóis. Como a gente sabe, né, gente, algumas expedições ibéricas
tinha o objetivo de reconhecer a região. Destaco para vocês 3 deles, tá bom, gente? Lope e Aguirre, a expedição de Francisco Orellana, que navegou todo o território do caudaloso Rio Amazonas, e a expedição também de Pedro Teixeira. Qual era o objetivo, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível que essa região poderia ali garantir a coroa espanhola e também a coroa portuguesa. Galera, logo em seguida começou o processo de fortificação da região, onde alguns fortes foram construídos ali à margem do caudaloso Rio Amazonas e também de seus afluentes. E algumas cidades, galera, acabaram surgindo a partir dessas fortificações. Destaco para vocês a cidade de Belém, que surgiu ao redor do Forte do Presépio, a cidade de Ópios e até mesmo a cidade de Manaus, galera, que surgiu ali ao redor do Forte São José da Barra do Rio Negro. Galera, uma data importante para a gente entender esse processo. 1750 é assinado por Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. E esse tratado ali garantia a posse da região amazônica para os domínios portugueses. Portugal, então, passa a ser o real colonizador desse território. E a partir desse processo de colonização português, vilas surgem, cidades surgem, e a região onde hoje é o atual estado do Amazonas, a priori, fica subordinado à província do Grão-Pará, tá, gente? Posteriormente, essa região vai se emancipar e se tornar a província do Amazonas e, posteriormente, o nosso grandioso estado do Amazonas. Obrigado, professor Ananias Carvalho, pela excelente contribuição. E falando em grandioso estado do Amazonas, nós temos aqui o mapa político do Amazonas que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Acompanhem comigo. O Amazonas é o maior estado em extensão territorial da nossa federação, tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A população em 22 estava estimada em 3.941.175 pessoas. Em 24 esse dado já atualizou, tá? Nós já ultrapassamos os 4 milhões de habitantes. A densidade demográfica de 2,53 habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então esse aqui é o estado do Amazonas, onde está a capital Manaus, né? Isso onde nós vivemos. Bem, gostaria também de falar para vocês, a partir desse momento, um pouco sobre o IBGE, que foi um dos temas abordados aqui durante as nossas aulas de geografia. Então, nesse primeiro momento, eu quero dizer para vocês o que é o IBGE, bem como a importância desse instituto para a produção de dados estatísticos que o Estado acaba se apropriando, a sociedade civil de uma forma geral, as grandes corporações financeiras, para direcionarem ali as suas atividades, os seus projetos, as suas ações. Acompanhem comigo. Bem, o IBGE, como eu já falei para vocês, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele se constitui ali como o principal provedor de dados e de informações do nosso país, que atende ali às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como ali dos órgãos nas esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Tem por atribuição a produção de grande parte dos dados estatísticos que são utilizados ali para a elaboração de políticas públicas de uma forma geral. Falamos também sobre o censo demográfico, e o censo é a principal pesquisa realizada pelo IBGE. Acontece a cada 10 anos, se a gente não tiver nenhuma intercorrência. É uma das poucas pesquisas que trazem para a gente informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios, fornecendo ali um rico perfil do nosso país e da nossa diversidade territorial também. Temos uma verdadeira operação de guerra para fazer essa contagem da população brasileira e obter informações que estão relacionadas ali à distribuição territorial da população no nosso país, indicar também as principais características dessa população, bem como seus integrantes e dos domicílios, e também marcar ali a evolução, o crescimento da nossa população de uma forma geral. Estes dados eles podem ser utilizados ali para definir as políticas públicas, conforme eu já falei para vocês, em âmbito nacional, estadual, municipal, auxiliando ali o governo, né, a tomar ali
a elaborar projetos para atender às demandas da população de uma forma geral. A iniciativa privada também utiliza muito esses dados estatísticos produzidos pelo IBGE, bem como a sociedade civil de uma forma geral. Bem, tenho aqui também o site do IBGE, que você pode acessar do seu próprio smartphone, não é isso? E eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas informações que eu considero importantes, né? Temos aqui o layout do site, olha, vocês podem ver que nós temos diversos ali dados, diversas informações referentes ao nosso país. Crescimento populacional, aqui com esse gráfico, olha, temos aqui o nosso território com ali a questão populacional, demográfica, temos a nossa pirâmide etária, a população dividida ali por cor ou raça. Todas essas informações, elas são disponibilizadas no site do IBGE e você pode acessar, ela é ali de domínio público. Qualquer pessoa pode navegar pelo site do IBGE e ter acesso a essas informações. Bem, com isso a gente finaliza esta aula de revisão.